A nossa primeira convidada do dia é a Camila Pires. A Camila é fundadora do Cura de Nós. E hoje ela veio falar com a gente, na verdade, sobre o poder da influência com propósito. Como que essa pergunta pode trazer respostas sobre o modo como a gente cria conteúdo? A gente sabe que o conteúdo ele vem, se ele for bem feito, ele se conecta a nível pessoal com cada um de nós e ele vira muito mais uma parte do que a gente vive do que simplesmente uma ferramenta de entretenimento. Então, muitos aplausos para a Camila. Uau! Ter o microfone na mão é muito poderoso. As pessoas realmente fazem o que você pede. Camila, me sentindo importante, gente. Obrigada. Gente, tudo bom? Eu me chamo Camila, essa sou eu. Quando não existia Instagram ainda, fazia minha mãe colocar fotos na minha camiseta. Eu atuo como comunicadora, produtora de conteúdo, terapeuta holística, consultora de marketing digital. Eu sou meio que um canivete suíço, acho que todo mundo está numa era aí de multipotências. E, com isso, eu decidi criar o Cura de Nós, que é um núcleo de desenvolvimento humano, onde eu auxilio as pessoas a se conhecerem melhor, a descobrirem seu propósito, a se impulsionarem, através de ferramentas de autoconhecimento, como a meditação, vivências, cursos. É uma plataforma online e uma plataforma também no real, né? No olho, nas vivências e no contato humano mesmo. Então, e hoje eu não vou falar para vocês como hackear o YouTube, como descobrir a fórmula dos algoritmos. Isso aí eu deixo para o Camilo, que deve estar por aí já. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode hackear a nossa audiência, né? Como a gente pode ter uma audiência mais humana, mais fiel, através de uma ferramenta que todo mundo aqui tem, mas às vezes a gente esquece, né? Porque a gente põe muito racional na frente, que é o coração. Então, quando a gente começa a falar com o coração, coisas mágicas passam a acontecer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o poder da influência com propósito, né? E como a gente pode começar a ressignificar o modo como a gente consome e como a gente cria conteúdo também, né? E, para começar a falar disso, eu acho que a gente pode, né, dar esse start falando de consumo consciente, né? Que não está só no consumo, na desconstrução do consumo do que a gente come, do que a gente veste, enfim. Tudo isso também termina no consumo consciente de conteúdo, né? O que a gente anda consumindo nas redes sociais, né? Acho que quem aqui acha que às vezes a gente precisa de um detox digital, né? Às vezes a gente não quer mais olhar para o celular por um tempo e falar, não, peraí, deixa eu rever o que eu tô fazendo, né? Quem eu tô seguindo e o que eu tô falando nas redes sociais. A verdade é que a gente está inserida numa sociedade muito imediatista, muito voltada para o consumo imediato, para a competitividade. A gente só pensa em números. E isso causa como se fosse um inconsciente coletivo de ansiedade, porque a gente acaba se frustrando muitas vezes com a nossa própria história e não sabe muito bem o que fazer, e como agir, o que falar, né? E bom, estudos comprovam realmente que, assim, né, não preciso nem trazer dados aqui, que muitas pessoas que estão nesse vício das redes sociais têm muitas chances de desenvolverem depressão ou outros quadros bem sérios de ansiedade. E eu poderia trazer todos os números aqui para vocês, mas isso vocês podem procurar depois. Eu prefiro contar a minha história um pouquinho para vocês. Eu estou na internet desde que tudo era mato, né? Desde que a gente usava aquele barulhinho para se conectar, né? Aquele barulhinho que a gente sabe bem qual é. E eu sempre gostei de compartilhar as minhas histórias, né? Sempre gostei de estar passando para frente o que dá certo para mim, ou o que funciona, né, na minha experiência de vida. E aí, em 2011, eu criei um blog para falar sobre vida saudável, sobre o meu processo de vida saudável, porque eu tinha passado por umas coisas muito complicadas na minha vida. Meu pai tinha falecido muito novo e por questões de saúde. E eu falei, não, preciso dar uma mudada na minha vida, preciso começar a agir.
E aí eu criei um blog para falar sobre isso, né? Mas era como se fosse uma extensão de um diário meu, assim. Eu escrevia, né, páginas e páginas sobre o que eu estava sentindo e falei, eu vou passar isso para a internet. Vai que alguém, né, se identifica com isso e também se ajuda, né? E aí eu criei esse blog, começou com o coração mesmo. Comecei a falar o que eu estava sentindo, e o blog começou a ficar muito famoso, né? Era uma época que não existia muita gente falando sobre isso. E aí eu comecei a me sentir importante, de repente. Comecei a ter uma alta importância que eu não sei de onde estava vindo, né? Um pouco do meu ego começou a falar, assim. Eu comecei a sair em várias revistas de dieta, de tudo aquilo que, né, a gente acaba entrando nesse caminho, às vezes inconsciente. E aí eu comecei a me sentir como se fosse um personagem, de repente. Assim, eu já não sabia se eu estava fazendo aquilo com o coração ou por causa do meu ego. E aí veio as redes sociais, Instagram, Facebook, e eu comecei a pensar que eu tinha que ser uma pessoa, né, ali. Na verdade, eu comecei a postar fotos e postar coisas que eu via que as pessoas estavam gostando do que eu estava postando. Aí eu comecei a emagrecer. Foi um processo muito, muito bom, assim, para mim. Mas eu vi que quanto mais magra eu estava, mais um ângulo perfeito eu postava, mais as pessoas comentavam e curtiam. E isso foi mexendo demais comigo. Assim, eu fiquei, de repente, me achando outra pessoa. De repente, eu parecia que eu não estava produzindo mais conteúdo porque eu acreditava, mas sim porque eu queria eu queria ser o que as pessoas queriam ver, né? E aí a gente vê o quanto realmente existe uma manipulação da nossa vulnerabilidade, né, nas redes sociais. E isso não sou eu que estou falando, né? A gente quer muito se sentir bem com as doses homeopáticas de dopamina que as notificações trazem, né? E até mesmo o próprio Sean Parker do Facebook fala sobre isso, como eles utilizam, né, da nossa vulnerabilidade para crescer a ferramenta. E se a gente não sabe usar a internet a nosso favor como algo bom, né, positivo, a gente vai acabar ficando refém. E, de repente, eu me vi refém de tudo isso. Então, só para contextualizar o que eu estou falando, é um trechinho dessa entrevista com o Sean, que ele fala sobre realmente esse uso da nossa vulnerabilidade, né, das doses homeopáticas de dopamina. Está em inglês, mas é um trechinho rapidinho, depois eu posso até passar para vocês, só para eu contextualizar o que eu estou falando. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, and it's me, it's Mark, it's the Kevin Systerman, Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. Eles fizeram do mesmo jeito, e a gente está aqui consumindo, né, freneticamente. E quando a gente não tem cuidado em relação a isso, a gente dá uma bela surtadinha, né, que foi o que aconteceu comigo. Então, de repente, eu comecei a me perguntar, peraí, isso saiu do propósito, do que eu queria, né? Eu tô sendo alguém que eu quero que as pessoas vejam que eu sou, ou eu estou sendo eu mesma? Então, eu comecei a me perguntar, né, aquela perguntinha que a gente, às vezes, na vida parece, né? Quem sou eu? O que eu estou realmente fazendo com a minha vida? Né? Qual que é o meu propósito? E essa é uma palavra desafiadora também, porque quando a gente começa a buscar o propósito, a gente começa a entender que realmente a gente precisa dar uma virada no jogo, né? Começar a se questionar. Então, eu não sei quem eu sou ainda, né? Estou num constante aprendizado, mas eu sei que eu sou igual a vocês, e vocês são iguais a mim. Somos todos experimentando a vida nessa terra e buscando ser alguém melhor do que a gente foi ontem, né? Então, nós somos... a gente tem que tentar não descobrir quem nós somos, mas determinar quem a gente quer ser. Porque eu acho que no meu processo, descobrindo quem eu não sou, eu comecei a ir
além, né, para descobrir determinar quem eu queria ser. Então, é no não ser que a gente se descobre, né? A gente vai testando várias coisas e quando a gente vê, a gente fala, não é por aí. Então, o universo vai colocando a gente no caminho que a gente precisa estar. Então, além de tudo isso, eu e vocês, nós somos seres humanos, né, que vibram, que têm um coração, que sentem, né, que usam a intelectualidade para fazer o que o coração está pedindo. Muitas vezes a gente consegue ouvir. E nós somos intrinsecamente influenciadores, antes de mais nada, antes de YouTube, Facebook, de redes sociais, de internet. A gente, desde que a gente vem para a Terra, né, a gente está influenciando de alguma forma. Nossas palavras reverberam, a gente está sempre numa constante necessidade de compartilhar conteúdo, compartilhar o que a gente sabe, né? Desde os tempos ancestrais, era muito comum, né, aquelas rodas de pessoas ao redor da fogueira, compartilhando o que sabem, falando umas com as outras, né, o que está dentro do coração. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi perdendo essa conexão, né, humana que a gente tinha. E aí, hoje, a gente entra no mundo das fogueiras digitais, né? Tem fogueira digital aí, tem um monte de fogueira para a gente sentar, para a gente consumir, para a gente estar ouvindo essas histórias. E muitas das vezes a gente também quer, né, contar a nossa história. A gente quer participar de uma fogueira, a gente quer ser visto, a gente quer ser amado, a gente quer influenciar. Mas a gente está numa era em que todo mundo está conectado. Só que a gente acabou se desconectando da gente, né, de nós, da nossa própria história, da nossa própria vida. Então, a gente precisa começar a resgatar isso, né? Começar a entender qual que é a história que a gente está contando nessa fogueira, sabe? O que a gente quer passar? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Então, a gente tem dois caminhos aí, né, que permeiam essa fogueira, essa grande fogueira digital, que é o caminho do ego ou o caminho do coração, né? Por que a gente posta uma foto? Por que a gente escreve um texto? Por que a gente vai no Facebook reclamar da vida? Porque a gente quer atenção? Ou a gente quer realmente impactar alguém? A gente quer mostrar a nossa vulnerabilidade? A gente quer conectar, né? A gente quer criar conexões. A gente tem sempre esses dois caminhos para escolher. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar um processo de autoconhecimento, né? Eu bato muito nessa tecla porque é só olhando para dentro da gente que a gente vai conseguir entender, né, para onde a gente quer ir. Quando a gente descobre o que move a gente descobre para onde a gente vai, o que a gente consome, as pessoas que a gente se relaciona, a história que a gente conta. Senão a gente vai sempre no flow, né, do que aparece na nossa frente. Apareceu uma rede social nova, nossa, vou lá usar. Nem sei o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, mas estou lá, né? Apareceu outra coisa aqui, estou indo ali também. Então, quando a gente define, quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue entender o que está acontecendo, né, com a gente. Então, como a gente vai começar a influenciar com propósito? Eu vou usar alguns exemplos aqui. Esses são os grandes maiores influenciadores da história, antes de qualquer coisa, né, antes de qualquer rede social. Jesus e Buda, para quem não sabe, são brothers, né? E, bom, o que eles, né, eles chegaram aqui na Terra e começaram a falar com o coração. Eles não estavam nem aí se eles iam ser aceitos, se iam ter seguidores, se não iam, né, as pessoas colocaram eles nessas caixas de influenciadores, nessa caixinha de essa é uma religião, essa é outra, enfim. Mas, na essência, eles estavam falando com o coração. E nem tinha internet nessa época. Eles continuam aí, ó, né, sendo avatares da humanidade. Então, quando a gente começa a falar com o coração, a gente vai criando empatia com as pessoas, né? A gente vai conectando, porque todo mundo tem um coração aqui dentro. Então, a gente sempre vai se conectar com quem está falando com o coração. É muito comum a gente realmente entender que esse é o fluxo, né? Eu vou mostrar para vocês que é por isso que a gente acaba se conectando mais e mais com as pessoas. Então, a gente está numa era que não é mais a era do call to action, não é a era do se inscreve no canal, por favor, de pedir as coisas, né? A gente não precisa pedir nada para ninguém, a gente simplesmente tem que ser quem somos. E aí isso vai reverberando. Então, por isso é muito importante a gente entender qual que é a história, quem somos nós, o que a gente está fazendo. Porque a gente está na era da interação, né? A gente quer se conectar com as pessoas, a gente quer ver mais realidade, não está querendo mais assim
a superficialidade, sabe? Que veio junto com a beleza dessa comunicação da internet, veio junto a superficialidade também, e a comparação excessiva com o outro. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Então, outra forma também da gente começar a influenciar com propósito é entender o poder que a nossa palavra tem, né? A gente pode reverberar amor ou a gente pode reverberar qualquer outra coisa que não seja amor também. Como exemplo, esses dois influenciadores da humanidade também, um vibrando no ódio, no poder, no controle, e tem quem goste, tem público para tudo. E por que a gente se identifica mais com um ou com o outro? Eu espero que todo mundo se identifique com aquele ali. Porque ele passa carisma, ele passa leveza, ele passa coração. A gente sente isso, não tem como explicar. Né? A gente não pode racionalizar o que a gente sente quando a gente se identifica com a pessoa, porque isso é o coração que está falando. Então, a gente tem que sempre lembrar, por exemplo, por que cachorrinho e gatinho são também super influenciadores, têm os perfis bombando? Porque eles são só amor, são puro amor, olha aí. Ó. É isso. Né? Eles não estão pensando muito como eles vão fazer, eles só vêm aqui para isso, para distribuir amor. Então, está na hora da gente tomar aqueles 20 segundos de coragem e mostrar nossa vulnerabilidade, né? Porque isso vai conectar. Todo mundo aqui é igual, todo mundo tem as suas dificuldades, os seus desafios, as suas vitórias, coisas que querem compartilhar. E trazendo para o nosso mundo digital, por exemplo. Né? Esses são alguns exemplos de influenciadores que só simplesmente estão falando com o coração, começaram a falar com o coração e estão indo. Né? Quem não quer ser amiga da Narcisa, gente? Ela é uma pessoa que não estou nem aí se ela tem dinheiro, se ela não tem. Ela é quem ela é e a gente se conecta com isso. Né? Então, cada um tem o seu papel, assim, a sua identificação. Né? A gente se identifica com essas pessoas. Então, como eu falei, né, quando a gente descobre o que nos move, a gente descobre para onde a gente vai. Então, isso é muito importante. Então, é hora da gente realmente entender, né? Tá bom, seja você começando um projeto, começando a criar, ou você já tem um canal, enfim. Qual que é o teu propósito? Né? Esse propósito, a gente vai achar ele quando a gente parar de buscar. Porque todo mundo fica falando, vamos buscar nosso propósito, vamos encontrar nosso propósito. Na verdade, a gente vai começar a encontrar ele quando a gente parar de se preocupar com o ter as coisas e ser mais quem nós somos. Né? Então, a gente tem que começar a pensar quem a gente quer atrair, por que eu estou postando o que eu estou postando, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Né? Desligar um pouco dessa coisa da bolinha vermelha das notificações que aparecem, que fazem a gente se sentir amado, e lembrar que a internet é uma ferramenta muito poderosa. Ela é uma ferramenta que pode fazer com que a gente transforme a vida das pessoas, que a gente reverbere esse amor, que a gente conecte com outras pessoas, além de qualquer coisa, sabe? Então, a gente começa a ressignificar isso, que não é mais algo que envolve só eu, sabe? Eu, criador, eu, criador. Envolve muito mais do que eu. Envolve todo mundo, envolve todas as pessoas que você quer impactar. Então, existe um conceito japonês que se chama Ikigai, que é sobre a gente encontrar essa razão para ser, né? esse propósito. Então, são coisas que a gente pode, nesse infográfico, fica mais fácil da gente tentar começar a decifrar esse propósito, né? Que é encontrar o que você ama, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago e em que você é bom. Então, quando a gente começa a chegar nesse núcleo, a gente encontra o nosso Ikigai, né, que se torna mais fácil levar a vida quando a gente começa a perceber o que é isso que toca a gente, né, o que é essa junção. Porque, às vezes, a gente está num estado, né, a gente está numa profissão, mas a gente está confortável, mas a gente ainda não sabe se é isso. Né, a gente está meio num vazio, a gente... acho que não é por aí. Ou então a gente faz o que a gente ama, mas a gente não sabe como ser pago por isso. Então, ao longo do dia, vocês vão, acho que, conseguir decifrar um pouco desse infográfico aí, porque às vezes cada um está num momento da vida, ou às vezes a gente está chegando lá, mas ainda não é isso. Então, quando a gente descobre o nosso Ikigai, tudo fica mais fácil, né? Mas aí, como a gente descobre? Então, isso daí não existe fórmula mágica, né, para descobrir. Mas batendo de novo na tecla o autoconhecimento. Então, sabe, vai dar uma caminhada, vai deixar o celular longe um pouco, vai meditar.
né? São tantas ferramentas que a gente pode utilizar que saem um pouco do digital, né? A gente precisa se reconectar com nós. Então, a gente tem que lembrar que, antes de mais nada, nós somos criadores da nossa própria realidade. Então, além de todos os rótulos que a gente se impõe, né, de youtuber, produtor de conteúdo, né, gênero, tudo, a gente somos humanos, temos coração e precisamos saber qual que é a nossa realidade que a gente quer criar, né? E então, eu não gosto de usar a palavra detox digital, porque o mundo digital é muito bom também. A gente precisa ressignificar nossa relação com o digital e se reconectar com o que realmente é real, né? E usar esse nosso coração a favor da nossa mente para criar o que a gente quer. Então, e por último, né, a gente precisa agradecer por todas as nossas conquistas. A gratidão parece uma palavra muito good vibes e tal, mas a gratidão gera gratidão. E quanto mais gratidão a gente tem por cada coisa, por cada inscrito, por cada pessoa, por cada comentário, isso vai reverberar, isso vai trazer mais gente para te seguir, né? Sempre você ficar precisar pedir. Então, peraí. Então, antes de mais nada, né, vamos fazer aquela faxina, aquele detox, aquele Ctrl+Alt+Del na nossa vida, limpar o nosso browser interno e parar de olhar a grama do vizinho, né? A grama do vizinho pode ser muito inspiradora, mas a gente precisa começar a plantar o nosso próprio jardim. Então, essa é a mensagem. E, ainda entrando na gratidão, que gera gratidão, não sou eu que estou falando que isso acontece. So much energy and so positive. How do you stay so positive and You know what? The key to energy, I get that asked a lot. I get that asked to me a lot. But the key to energy is gratitude. It's truly, truly gratitude. It's real. The more thankful you are, the more energy you get. Have you ever? I've been where I was ungrateful, and you literally feel the energy being sapped from you. You know what I mean? But once you find one thing to be grateful for, all of a sudden you get the energy to do things. A lot of my friends are in jail. A lot of my friends have died. A lot of my friends are no longer here. And here I am in front of the whole world all the time, doing what I love, which is amazing. You just feel the energy. I feel happy. I feel joy. Yeah. And that's for you too. Anybody in the world can find that. I feel it too. Yes, that's right. É isso, gente. Muito obrigada. Continue compartilhando a história de vocês. Não deixe essa fogueira se apagar. Nunca.